Alô? Bom dia, Michael Fernandes. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Aqui é Paulo Silva, tudo bem? Tranquilo, você? Graças a Deus, vou bem. Essa ligação é gravada, tá bom? Tá, sem problema. Seguinte, Sim. eu recebi algumas informações e primeiro gostaria de saber se aquelas afirmações de sua autoria, porque tem vários Paulo Silva, né? Eu não sei se o Paulo Silva que você afirmou se referia a mim. Primeira pergunta é essa. Onde isso? Essa história que eu estou te contando é referente a uma afirmação onde você disse que o Paulo Silva está equivocado. Aí eu preciso saber se o Paulo Silva sou eu e qual equívoco eu estou cometendo. Essa é a segunda e terceira pergunta que eu quero fazer para você. Tá, em relação ao áudio, quem foi que me mandou, Maza? Não sei se foi o Maza que me mandou um áudio. Acho que foi isso mesmo, tá, fui eu. Não, a pergunta... Pô, quem falou que eu te vejo só no Facebook, pô, me falou que eu... Mas diga lá. Primeiro, eu preciso saber... Eu até deixei recado para você no WhatsApp e como você não respondeu, já tem 24 horas... Qual número você deixou? Qual número? Eu não estou lembrando, é isso que eu estou falando contigo. Aí... Não tem mensagem aqui não. Aí Só dar uma olhada. Eu decidi ligar para você, como eu tenho um relacionamento muito bom, apesar de discordar de muitas coisas, mas existe uma convergência muito grande e preciso esclarecer isso porque eu não sei se o Paulo Silva que você fez referência sou eu, porque tem muitos Paulo Silva. Então, cara, aqui me mandaram áudio, entendeu? Com a voz parecida ou semelhante à sua, mas eu acho que ele se identificou no áudio, eu não lembro, cara. O problema é esse, eu não lembro. Porque você, na frase você diz o Paulo Silva, aí diz que eu estou equivocado, eu também não sei se eu sou eu e qual tipo de equívoco eu cometi. Aí depois... um áudio falando sobre a questão de os carros de aplicativo estarem ilegais, não sei o que, um negócio desse aí. Você que falou. Depois, você diz que o Paulo Silva não assistiu à decisão do STF. Eu também preciso saber qual decisão do STF que você se refere, para eu poder responder, né? E também você afirma que eu estou propondo a municipalização do serviço. Sim, quando você sugere a ideia de dar autorização emanada do poder público do município, isso é municipalização. Como é que é? Repete aí que falou a ligação. Quando você, não sei se foi você que falou, mas quando se é uma proposta, a prefeitura considera uma autorização, um instrumento público, para alguém explorar uma atividade econômica, é municipalização. Porque quem está autorizando é o município. O STF disse que não cabe isso para esse serviço. Então vamos voltar, já que você se referiu a mim, vamos voltar às perguntas. Não sei se foi você que falou, está falando em cima do áudio. Não. Então vamos lá. Mas parece que pela voz parecia ser você. Então vamos lá. Você tem um razoável conhecimento do direito, contundentemente esse conhecimento, diante da maioria dos taxistas do Brasil, e sabe perfeitamente quais são os meus ideais, e que eu nunca, mesmo hoje, dia 24 de setembro de 2020, eu jamais vou mudá-lo. Tem gente que me conhece mais tempo, tem taxista, que eu não posso citar o nome, que trabalhou comigo no Exército, sabe perfeitamente que eu não sou
ou não é, não existe meio termo, eu jamais fiquei em cima do muro. Então, eu não fiz nenhum áudio sobre essas coisas. Então, o que ocorre? Eu tenho certeza absoluta que tudo que eu fiz até hoje na profissão de taxista, eu tenho certeza que eu não cometi nenhum tipo de equívoco. Em relação à decisão do STF, a última, que trata sobre... Vamos lá. Tem algumas coisas que estão meio que flutuando. Uma coisa é cometimento de equívoco, outra coisa é ter um pensamento equivocado. Quando eu falei, foi em relação ao pensamento equivocado. No momento eu não falei de prática de equívoco, falei de pensamento equivocado. Prossiga aí. A decisão que talvez você esteja se referindo, que eu não assisti, eu assisti desde da inicial e até Acho que eu não concordo com você. É que eu estou vendo a minha mãe no mercado fazendo compra aqui, fala aí. Rapidinho. Eu acompanhei, junto com a Ordem dos Taxistas do Brasil, a Associação Brasileira de Taxistas, nós acompanhamos, na época, desde o início da petição inicial, das duas petições iniciais, do terror delas e a finalização que deu o acórdão do Supremo Tribunal por unanimidade. É isso que você está se referindo, certo? Não estamos me referindo ao acórdão, não. Estamos me referindo à decisão que teve sobre as duas demandas de uma ação proposta pelo PSL. Isso, então é isso que eu estou falando. É um acordo. Não foi um acórdão, não. Foi uma súmula vinculante lá. Tem efeito vinculante. O acórdão ele não tem efeito vinculante, não. Eu não estou lembrado se é um acórdão ou uma súmula vinculante. Não estou lembrado mas bem. Foi vinculante. É vinculante, foi por unanimidade, você concorda? Unanimidade, a decisão foi, se eu não me lembro, foi. Se a memória não me traz, foi. Esse acórdão que eu mencionei... Não foi acórdão, não. Eu estou corrigindo aqui. Eu chamei de acórdão e você de súmula, porque isso já tem mais de 1 ano ou 2 anos. Então, foi 2018. Não, foi esse ano, foi o ano passado. Esse ano não foi não. Ou foi 2019 ou foi 2018. Então foi 2019, não foi 2019. Lá no canal do Movimento Taxista Livre tem o informativo da OTB sobre esse assunto, mas eu vou novamente dizer o que foi dito. Existe a súmula vinculante da decisão dos ministros do Supremo, por unanimidade os 11, eles disseram e concordaram com as duas petições iniciais do partido do Jair Bolsonaro, PSL, e da Associação ou Confederação do Comércio, é uma entidade representativa com legitimidade no Supremo Tribunal Federal para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ambas as petições iniciais pediram a nulidade das leis municipais de Fortaleza, Ceará, e da capital do estado de São Paulo, que é São Paulo. Porque essas leis municipais estavam legislando sobre trabalho. E isso é competência. Lá nos artigos da Constituição Federal do Brasil, é competência da União legislar sobre profissões de trabalho. Está lá no artigo 21 e 22, eu não lembro agora os incisos de cada um deles. É um inciso do artigo 21 e 3 incisos ou 4 do artigo 22 da Constituição Federal do Brasil. A decisão que o Supremo Tribunal Federal diz que você chama de súmula vinculante, eu chamei de acordo, porque eu não me lembro bem do que foi, mas o teor eu lembro, decidiu que os municípios não podem legislar sobre trabalho e profissões. Eles foram de acordo com o que está no artigo 21 e 22 da Constituição Federal do Brasil, com os respectivos incisos. Então, a reboque aí, o que aconteceu? A reboque, eles colocaram que não pode haver restrição
Não pode haver impedimento do exercício da atividade econômica deles. Eles decidiram lá. Essa súmula vinculante, ou acórdão do Supremo Tribunal Federal, diz que os prefeitos dos municípios não podem legislar sobre profissões e trabalho. Isso que está lá. Por quê? Porque está escrito no artigo 21 e 22 que é competência federal legislar sobre profissões. E quando os vereadores e os prefeitos de Fortaleza e São Paulo, cidades, fizeram leis e o teor é o trabalho... Veja bem. Deixa eu só complementar. Tá bom. As leis municipais de Fortaleza e a lei municipal aprovada também em São Paulo tem conteúdo sobre o trabalho dos motoristas de Uber, Cabify e similares. Então, essas duas empresas, o Partido Político e uma Confederação Nacional do Comércio, entrou no Supremo Tribunal. Confederação Nacional de Serviço. Confederação Nacional de Serviço. Eles entraram com ação por legitimidade constitucional para anular as leis municipais por inconstitucionalidade, porque é uma competência da União Federal e não do Estado nem do município, como foi feito pelos vereadores e prefeitos de Fortaleza e São Paulo. Eu jamais fiz propostas que os motoristas de Uber e taxista fossem municipalizados. Jamais. Nunca fiz isso. Ninguém tem como provar que eu fiz isso. Nem afirmei isso. Nem tive esse tipo de proposta. Você sabe, há muitos anos que eu sou totalmente contra a legalização dos motoristas de Uber e a solução dos problemas da profissão taxista. Inclusive, você já participou de reunião comigo. Você sabe perfeitamente o que se deve fazer. E não foi feito. Embora você esteja numa associação de taxistas que defendeu a legalização dos motoristas de Uber. É uma decisão... É uma decisão sua, que eu respeito. Mas eu jamais... Eu jamais estaria numa organização que foi contra a profissão de taxista. E você já participou de duas, ou ainda está nela, que é a Associação CRT e a cooperativa, como foi a Companhioca, sempre foi contra a profissão taxista, não é agora. Quem acompanha, como eu, a história da profissão taxista, sabe que a Companhioca sempre foi contra a profissão taxista, e a Central de Táxi também. Mas vamos lá, fala aí. Vai lá, mano. Então, vamos lá. Cooperativismo é uma coisa, posicionamento contrário à profissão é outra. Eu estou em cooperativa porque eu sou cooperativista. Então, não tem a menor relação com questão de militância política do diretor, do presidente da cooperativa, não. Eu estou na cooperativa por conta do cooperativismo. Primeiro ponto. Outra coisa, em relação ao objeto que eu estava falando anteriormente, dessas duas ações aí, uma tratava da questão da proibição de carros particulares e o objeto da outra ação era a questão do... acho que tinha relação com a atividade econômica dos motoristas. E aí o STF tratou essas duas matérias aí, entendeu? Eram essas duas matérias tratadas naquela decisão que saiu lá, súmula vinculante. Aí, de repente, nós podemos estar até falando de ações diferentes. Não. Eu estou falando sobre a ação do partido e da Confederação Nacional de Serviço. Do PSL. Então ela sai da Confederação Nacional em relação a São Paulo, eu tenho prova em relação disso. à proibição de carros particulares para o transporte passageiro, que o STF foi e legislou ali, ele legislou dizendo que
não cabe municipalização. Não tem que dar autorização. Não, olha só, Michael, municipalização é transformar, no meu conhecimento, é transformar um serviço privado ou uma empresa privada numa empresa estatal ou num serviço público. Esse é o meu entendimento. Respeito. Eu tenho entendimento, mas tem variáveis dentro desse entendimento, entendeu? Sim. Quando eu chego e pego ali e coloco um serviço privado, uma atividade econômica, para que a o Estado também tem atividade econômica. O Estado também tem atividade econômica. Para que ela venha ali e legisle sobre a Constituição, no artigo 174, ali ela é bem clara, que para atividade privada, as leis, elas servem à administração pública, né? Ela tem que cumprir aquilo ali fielmente, e para o ente privado, ali serve como referência. Então, o que não pode acontecer é a prefeitura pegar uma atividade estritamente privada, tomar para si, então sou eu que autorizo, sou eu que fiscalizo, sou eu que faço tudo e os caras vão trabalhar e a empresa só explora. Aí seria um segundo passo. É disso que eu estou falando de municipalizar o serviço. Quando se fala na questão de dar uma autorização ao poder público, emitir uma autorização para o cara trabalhar, vocês estão municipalizando, porque está colocando ali a autoridade do município sobre aquela atividade econômica para que ela possa ser exercida. Aí eu municipalizei. Não se restringe somente a essas duas colocações que você fez aí. Uma coisa é eu ter uma licença para explorar uma atividade econômica no local, que é o tal da alvará. A outra é a prefeitura chegar ali, ela me fiscalizar, dizer se eu estou apto ou não para exercer atividade econômica. São coisas distintas. Oi, vamos daqui. Tá, obrigado. Entendeu? Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu acho esse áudio aqui. Eu acho que foi o Maza que me mandou. Foi o Maza. Eu tenho certeza que o Maza me mandou. Eu vou te mandar. Você sabe que tem que ter muito cuidado com que pessoas imitam alguém, imitam Lula para dizer que o Lula fez coisa errada, imitam Bolsonaro, aí o pessoal da banda podre da profissão taxista me imita para poder dizer que eu falei alguma coisa, eu jamais vou defender motorista de Uber. Que eu entrei no assunto de falar seu nome aqui, se eu não me engano, no áudio falou algo em relação à OCB, ou falou algo relacionado quando se apresentou no áudio, ex-taxista, ex-permissionário, não sei o que, algo do tipo, entendeu? Por isso que eu vinculei. Na profissão de taxista, eu posso não saber cozinhar feijão, fazer uma feijoada, mas saber sobre a profissão de taxista, você sabe razoavelmente que eu detenho razoável conhecimento e apresento argumentos irrefutáveis sobre o assunto profissão de taxista no Brasil e em outros países também, porque eu estudei essa matéria e venho estudando sobre isso e estou prestando consultoria sobre esse assunto. E quando eu ouvi, eu tinha que ter certeza que o Paulo Silva era eu, porque existem outros Paulo Silva, né? E que tipo de equívoco... Se eu resgatar esse áudio aqui, deve ter em algum lugar. E que tipo de equívoco eu cometi. E eu tenho provas que eu acompanho isso, porque eu estava como representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, e acompanhei tudo que acontecia, mesmo sem ganhar R$1, só estava por ideal, essa decisão lá do Supremo Tribunal Federal, e tenho prova disso porque lá no canal no YouTube do Movimento Taxista Livre, que é o canal de informativo da OATB, ele tem lá uma posição nossa em relação a essa decisão, porque muitos taxistas, a gente observou, que misturou e relevou opiniões de ministros do Supremo com a decisão do Supremo. Porque se o ministro comete algum ilícito, isso é um problema individual dele, não representa
o Supremo Tribunal Federal. Se ele gosta do serviço do motorista de Uber, isso é uma decisão pessoal dele. O que devia ter sido esclarecido e divulgado é que o Supremo julgou, em relação a esse assunto, ele julgou que os vereadores e os prefeitos no Brasil não podem criar leis sobre o trabalho de ninguém e sobre a profissão de ninguém, porque isso é competência federal. Só o presidente do Brasil, os senadores, e os deputados federais podem criar leis, e a lei tem que ser federal, tanto para legalizar uma profissão, quanto para regulamentar a profissão ou o trabalho de alguém. Não. Inclusive, é inconstitucional todas as leis que fazem o exercício da profissão taxista. Leis municipais e estaduais. Sim. Todas. Só não é levado. O Estatuto Nacional do Taxista já falou isso. Só não é levado ao Supremo porque as organizações, todos os sindicatos. Não tem interesse. O interesse é explorar o taxista. E interesse é manter-se próximo ali ao prefeito, manter-se ligado à prefeitura, não quer romper o cordão umbilical. Por quê? É interesse político. Está atrás de cargo, está atrás de vantagens, favorecimento. O sistema banal para favorecer quem detém o capital, os representantes dos taxistas, de cooperativas e dos sindicatos, ganham privilégios escusos para manterem todo esse sistema mercantil escravocrata, onde o ingresso é banal, não há exigência de escolaridade nem de formação na profissão técnica em instituições autorizadas pelo MEC, não existe nenhuma avaliação para receber autorização. E aí, como a pessoa entra cru na profissão taxista, aí vai ser explorado no aluguel do táxi, vai ser explorado por diretores e presidentes cooperativos no Brasil inteiro para poder terem privilégios nos pontos de táxi, nos aeroportos, nas rodoviárias e outros lugares. A questão de cooperativa é discutível, Paulo, porque, veja bem, a questão de exploração do motorista por presidente cooperativo, isso não existe, porque a partir do momento que se segue o princípio constitucional da livre associação, o canalhão está sendo explorado. Ele se associou a um ente privado e ali tem despesa. Então ele é explorado. Mas... Ô, Michael. Tanto faz. Ô, Michael, o fato de há mais de 50 anos as pessoas entram na profissão taxista sem saber o que é ser taxista, que é básico, é o primeiro passo. Aí, os caras que sabem mais, que detêm mais conhecimentos, tanto da profissão taxista quanto da economia e de direito, se organizam, ocupam áreas públicas para poder dizer que ali naquele lugar, naquele ponto de táxi, só pode usar quem é da cooperativa e quem está quite com a mensalidade. Essa questão de área pública, concordo com você, entendeu? Agora, dentro da cooperativa, a associação ente privado, não cabe chegar a dizer que alguém está sendo explorado ali. Não, porque o cara se associou livremente. Não, mas é o primeiro ponto. Aí agora, operacionalidade da cooperativa na rua. Esse ponto aqui é da cooperativa tal. Hoje eu estou na Copa Táxi. Esse ponto aqui é da Copa Táxi. Não existe isso. Na área pública não cabe isso. Eu sou contra. Entendeu? Eu entendo que a partir do momento que está numa via pública, o espaço é público, então todo mundo que está ligado, vinculado ao público táxi pode parar, pode correr fila ali. É o meu entendimento. Isso aí, não tem nem o que dizer. Mas a maioria não sabe disso. Eu sei, mas só que no meu entendimento, eu vejo assim. A maioria não sabe disso? É lei federal que não sabe. Tem muita gente mal intencionada também, entendeu? Que quer monopólio do local ali. Às vezes o cara não pertence nem a uma cooperativa nem nada, como aconteceu comigo ali na Tijuca. Tinha um ponto que era da Central. Aí um grupo de taxistas de rua invadiu aquele ponto e os caras se acharam donos ali. Eu fui parar lá para o meu carro
Não, o ponto aqui agora não é mais da Central, não. Agora é nosso. Os caras não tem nada na faixa. São pessoas que da rua ali que tomaram ponto. E aí? Então, isso é uma cultura ruim que tem dentro do táxi. Não é só táxi de cooperativa, não é táxi de associação, inclusive taxista de rua, que tem bandalha por aí, por acolá, o cara chega e monopoliza o local ali, não quer que ninguém pare. O problema é uma cultura ruim que temos na categoria. É o vício. Sim. Agora, os criadores e os donos das cooperativas se aproveitam da falta da exigência de escolaridade no ingresso, da falta da formação, para poder, olha, aqui nós temos clientes. Inclusive, o sistema de cooperativismo, na sua essência da criação desse cooperativismo, foi deturbado na profissão de taxista, porque lá no início, quando foi criado o cooperativismo, é um negócio muito bacana, tanto o ônus quanto o bônus é dividido. Mas o cooperativismo na profissão taxista só é dividido o ônus. O bônus não é dividido em partes iguais. Só é dividido em partes iguais os custos. O ônus. O bônus não é dividido. De gestão. Mas aí, a maioria não sabe o que é ser taxista. Como é que vai falar sobre outra pessoa? Vai entrar numa cooperativa para ser conselho fiscal, não sabe nem que aqui que é um conselho fiscal? Isso é difícil. Ô, Michael. Sim. Eu vou divulgar esse nosso bate-papo, muito bom, no meu canal do YouTube. Você tem alguma coisa contra? Não, nada contra. Mete bronca aí, sem estresse. Um abraço fraterno para você. Liberdade, igualdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pô, tá na maçonaria, cara? Eu não. Tá, isso é papo de maçom. Não, isso é dos iluministas. Eu sei, mas isso aí é um dos lemas da maçonaria. Eu não tenho culpa que eles também usam essa frase muito bacana. Pois é. Você tem relação com a Revolução Francesa e tal, então, mas eles pegaram isso pra eles. Eu também pego pra mim. Tá certo. Um abraço fraterno pra você, seu família. Paulo. Um abraço. Um abraço aí.